Força. A força, ela pode ser classificada em 3 características. Ela tem que ter intensidade, por exemplo, um valor, por exemplo, 10 newton, 20 newton, 50 newton. Isso é a intensidade. 2, direção. Horizontal, vertical, inclinada. E o sentido? De baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Esse é o sentido. Então a força ela tem que ter essas 3 características vetoriais. A força. Vocês concordam comigo? Se eu fizer uma força para cima e uma força para a direita, não é a mesma coisa que eu fizer uma força nesse sentido? Então, por lógica, eu posso decompor uma força inclinada em outras 2 forças. Por exemplo, nesse caso, uma força para cima e uma força para a direita. Então é a mesma coisa. Ele vai ter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo significado, né? Físico aplicado. Uma força inclinada eu posso decompor ela em 2 forças, uma na horizontal e uma na vertical. Então, se eu somar as forças para cima e para a direita, eu tenho as seguintes opções. Ou para a direita e para cima, Fx, né? E Fy para cima, eu vou ter uma força resultante. E entre o Fx e o Fr, eu formo um ângulo θ. Ou eu faço primeiro o Fy, depois o Fx, e vou ter uma força resultante. E a força resultante com o y vai formar um ângulo alfa. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado, a mesma força resultante, tá? Então o alfa ele vai ser igual a 90 menos o θ. Sempre assim. Porque o ângulo completo ali formaria 90 graus, né? O alfa mais o θ. Se eu colocasse um triângulo em cima do outro, né? Tá. Vamos pegar o primeiro exemplo ali, ó. Eu formei um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Ali entre o Fx e o Fy, ele forma um ângulo de 90 graus. Tá? No triângulo retângulo a gente consegue definir algumas coisas. Por exemplo, seno e cosseno. O que é o seno? O seno de θ, no caso do ângulo θ, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o lado oposto ao ângulo θ, Fy. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa, no caso, vai ser o Fr. Então a hipotenusa não muda, ela sempre vai ser a hipotenusa no triângulo retângulo. Os catetos que vai mudar é conforme o ângulo que você vai estar observando. Com relação ao ângulo θ, o cateto oposto é o Fy. Com relação o cosseno, no caso, vai ser o quê? O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente com o ângulo? É quem está junto com o ângulo. É o Fx. E a hipotenusa é o mesmo que é o Fr. Então, o seno de θ vai ser o Fy sobre o Fr, nesse caso. Então, o Fy vai ser o Fr vezes o seno de θ. Daí que tira aquela relação que o Fy é o Fr vezes o seno de θ. E o Fx é o Fr vezes o cosseno de θ. Nesse caso, seria dessa maneira. Fy igual a Fr seno de θ, Fx Fr cosseno de θ. Tudo depende do ângulo que você está observando. Tá? Agora eu vou explicar de uma maneira prática. Vamos dizer assim, eu tenho um exemplo 1. Eu tenho um ângulo de 30 graus ali, com a força
de 5 kN. Decompondo a força, eu vou ter uma força para a direita e uma força para cima. Tiago, como que eu faço para saber quem que é o cosseno, quem que é o seno? Fica uma maneira mais fácil. Eu faço assim, eu sempre decorei da seguinte maneira, é um macetinho para decorar. Quem está junto com o ângulo é o cosseno, vai ser o cosseno na fórmula. Quem está sem o ângulo vai ser o seno. Quem está com o ângulo é o fx. Então, o fx vai ser 5 vezes o cosseno de 30. Quem está com o ângulo é o fx. Fazendo a conta, né, o cosseno de 30 é 0,866, 433. Tá? E o fy está sem o ângulo de 30. Então, ele vai ser o seno. 5 vezes 0,5, 2,5. Para confirmar se está certa a conta, né? Quem quiser confirmar isso aí, será que está certo? Você aplica essa relação aqui, hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é 5 ao quadrado, que vai dar 25. O cateto 1 é 4,33 ao quadrado, e o cateto 2, 2,50 ao quadrado. Fazendo a soma vai dar 25, que é igual a 25. Então quer dizer que a conta que eu fiz está correta. Se der igual, né, um lado com o outro, é porque está correto. Agora, nesse caso, no exemplo 2, se eu tenho uma força inclinada de 5 kN também, só que o ângulo ali é 60 graus, com a vertical. Então, eu vou decompor essa força. Ó. É a mesma coisa que eu fizesse uma força para cima e uma força para a direita. Correto? Então, ali, quem está com o ângulo agora é o FY. Então, o FY vai ser igual a 5 vezes o cosseno de 60, porque quem está com o ângulo, nesse caso, é o FY. E quem está sem o ângulo é o FX. Tá? Exemplo 3. Então, eu tenho uma força inclinada para baixo ali de 45 graus. Então, eu vou decompor a força. É a mesma coisa que eu fizesse uma força para baixo e uma força para esquerda. Formei o triângulo retângulo ali. Como que eu sei que quem é o cosseno, quem que vai ser o seno na fórmula? Quem está com o ângulo é o fx. Então, o fx vai ser 10 vezes cosseno de 45. E quem está sem o ângulo é o fy. Isso é um macete, tá? Não é matemática. A matemática é a parte do triângulo retângulo que eu expliquei lá atrás. Mas é um macetinho para tentar lembrar quem vai ser o cosseno, quem vai ser o seno. Tem um ângulo, uma força inclinada para a direita, para baixo, com 20 graus ali. Eu vou decompor a força. Correto? Decompus a força. Seria a mesma coisa que uma força para a direita e uma força para baixo. Então, ali vai dar um ângulo de 20 graus. Quem está com o ângulo é o FY. FY vai ser 10 vezes cosseno de 20. E quem está sem o ângulo é o FX. Então, pelo primeiro vídeo vai ser isso, só para ficar mais curto o vídeo.